E aí, pessoal? Depois de muito tempo sem gravar, devendo para vocês, inclusive, continuação de séries aí do canal, que muita gente já pediu, já implorou, já falei que ia gravar e acabei não gravando por falta de tempo e por diversos outros motivos. Eu resolvi passar aqui hoje para falar um pouco sobre essa situação que nós estamos vivendo nesse momento pós-eleição, desde o dia 30 de outubro, né, de 2022, nós estamos passando por um período de manifestações e expressões de desgosto, de revolta dos eleitores do Bolsonaro que não ficaram satisfeitos com o resultado da eleição. Eu não vou falar nesse vídeo sobre se é golpe, se não é golpe, se teve falha no processo eleitoral, se não teve. Na verdade, eu quero trazer apenas uma visão da filosofia sobre o contexto que nós estamos vivendo. A visão não é da filosofia como um todo, naturalmente é uma leitura que eu estou tendo do que está acontecendo nesse momento. Para mim, já desde há um bom tempo, né, quem convive mais próximo comigo sabe dessa minha linha de pensamento, nós estamos vivendo um momento de fragmentação política no país. Essa fragmentação ela não é de hoje. Pelo menos na minha visão, nós já estamos aí indo para talvez próximo aí de 10 anos de fragmentação. Essa fragmentação, na verdade, ela vem se fortalecendo ao longo desse período. E hoje o que está nítido, na verdade, o que ficou nítido no resultado das eleições foi uma extrema polarização. Né? E quando eu digo polarização, eu estou me referindo à nítida paridade, né, que tem entre o eleitorado brasileiro. Então, nós temos aí uma margem de eleição do candidato Lula muito próxima, extremamente acirrada, uma disputa muito acirrada que foi travada no segundo turno dessas eleições de 2022, que, para mim, denuncia a polarização que a sociedade brasileira vive e que já existe, como eu falei, pelo menos há 10 anos no país. E essa polarização ela só se evidenciou nesse momento eleitoral agora, mas ela já existe há um bom tempo. E quem acompanha a história da política, quem procura fazer uma leitura crítica da política nos últimos 10 anos, pelo menos, sabe e entende muito bem do que eu estou falando quando eu me refiro à polarização política. Nós temos aí dois extremos. Nós temos um extremo defendendo um ideal que é chamado de ideal da esquerda, e nós temos um outro extremo defendendo o ideal que nós chamamos do ideal da direita. Na verdade, aqueles que estavam indecisos até o primeiro turno, eles tomaram um partido, eles abraçaram a bandeira agora no segundo turno. Durante esse intervalo, eles decidiram qual lado eles iam tomar da luta. Mas, na verdade, já havia essa polarização na identidade do brasileiro já há pelo menos 10 anos, como eu venho falando. Mas foi tomada essa polarização, ela foi evidenciada somente no final agora, por conta desses ideais ditos, de ideais de esquerda e ideais de direita. Eu não vou explicar, não vou adentrar, porque eu estou dizendo que são ideais que se dizem de esquerda ou se dizem de direita, não vou entrar nesse mérito agora. Talvez, quem sabe, mais para frente eu grave um vídeo sobre isso. Mas, no momento, o que nós temos é uma disparidade muito grande, uma polarização muito grande, que para mim é um fato, é um evento importante do ponto de vista filosófico para a gente tentar ao menos traçar um paralelo, ou tentar entender o que está acontecendo na história brasileira, na história política brasileira nesse momento. Como eu falei, eu não vou entrar em mérito de questão da eleição ter sido uma fraude ou não ter sido, da genuinidade da eleição, não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa discussão. Eu acho que não é nem momento para falar sobre isso, já que eu estou aqui para falar sobre a polaridade, que foi um evento que, para mim, denunciou essa polaridade. Era uma polaridade que já estava há muito tempo escancarada, já vinha uma discussão há muito tempo,
De um lado que defende Deus, pátria, família, são ideais que estão estampados em todos os lugares, e de outro lado que é dito por não defender esses ideais, mas que não tem um discurso claro que viole esses ideais de Deus, pátria e família, mas acabou ficando sendo esses dois extremos. Um lado defende isso, o outro lado defende contra isso. É como se fosse mais ou menos isso na, na visão aí, no senso comum, né? Não é o que eu penso, mas é o que está aí no senso comum. E para mim, ou na minha visão filosófica sobre o que está acontecendo, o que vem acontecendo no país e o que essa polarização denuncia é algo que eu já venho falando também há algum tempo. Nas conversas que a gente tem com colegas aí, procurando entender, procurando traçar esse histórico, esse paralelo político, histórico, social, filosófico do que vem acontecendo, de como que nós estamos nos portando, como nós estamos reagindo a essas mudanças. São coisas, são informações que eu falo e que eu comento com as pessoas e sabem que não é a primeira vez que eu estou denunciando isso. Para mim, essa polarização, esses dois extremos muito fortes que se formaram nesse momento, e é uma polarização quase que 50-50% do país, para mim isso denuncia uma falta de identidade, ou melhor, uma crise de identidade do brasileiro, dos dois lados. Os dois lados sofrem, padecem dessa crise de identidade. Essa crise de identidade, ela teve origem onde? O que causou essa crise de identidade? O que levou, o que fortaleceu essa crise de identidade até chegar nesse ponto de estar extremamente visível, notório, a polarização de quase 50-50%. É uma pergunta que a gente deve fazer, que a gente deve refletir. Com certeza tem fator histórico, com certeza tem fator social, com certeza tem fator ideológico, fator filosófico, fator econômico, enfim. Com certeza todos esses fatores estão por trás, influenciaram a formação dessa crise de identidade, potencializaram a sua consolidação e agora contribuíram para solidificar realmente essa crise de identidade, que nada mais é do que uma denúncia sobre o que é ser brasileiro. Essa pergunta é uma pergunta aparentemente simples, mas que é muito difícil de se responder. Se você perguntar, talvez, para um chinês o que é ser chinês, ele vai te responder de uma forma, e outros chineses vão te responder talvez de forma diferente, mas você vai perceber, de certa forma, uma congruência, uma convergência desses discursos. Se você perguntar para um americano o que é ser americano, ele vai te responder também. Talvez 10 americanos respondam de forma diferente, mas você vai perceber uma convergência dessas afirmações, desses discursos, e você vai ver que tem uma uniformidade, uma certa uniformidade nesses discursos. Mas se você perguntar para um brasileiro o que é ser brasileiro, você vai perceber que não tem convergência, não tem congruência nenhuma entre o que um pensa, o conceito de um sobre o que é ser brasileiro e o conceito do outro sobre o que é ser brasileiro. Isso é um problema sério, um problema social muito sério, que na minha visão, na visão filosófica que eu tenho, é uma crise de leitura, propriamente dita, dos valores, dos ideais e da própria identidade do brasileiro. Para muitos, ser brasileiro é o samba, é a feijoada, é o sábado, é o futebol, é o carnaval. Para outros, se você perguntar o que é ser brasileiro, ele vai te falar dos ideais da pátria, ele vai te falar do verde e amarelo, ele vai te cantar o hino nacional. Para outro ainda, se você perguntar o que é ser brasileiro, ele vai evidenciar a miscigenação dos povos, ele vai evidenciar a luta do brasileiro, o fato do brasileiro não desistir nunca, e você nunca vai ter uma convergência propriamente dita do que é ser brasileiro. Então, assim, eu acho que mais importante nesse momento do que entender a política, e eu não estou dizendo que não seja importante, estou dizendo que é mais importante do que entender esse processo que está acontecendo, as manifestações que estão acontecendo, a paridade, a polaridade, as divergências que estão acontecendo, que marcam quase 50-50% da população brasileira. Mais importante do que entender isso é entender propriamente a crise de identidade que está no país. Ou seja, o que é ser brasileiro, o que é pertencer ao Brasil, o que é pertencer a essa nação.
Na minha visão, na minha simples, humilde visão filosófica sobre o que está acontecendo, é uma origem desse problema maior está aí na crise de identidade. Eu acho que é importante entender essa crise de identidade, importante questionar essa crise de identidade, suas origens, o que solidificou essa crise de identidade, se foi o mercado, se foi um processo colonial que nós sofremos. Não me refiro ao processo colonial originário, mas pode ter sido também. O que eu quero, na verdade, é convidar você, é provocar uma reflexão, é provocar uma discussão, provocar um processo de raciocínio lógico para tentar entender onde nasceu essa crise de identidade, para que a gente possa retomar as origens e retomar o processo, criar um processo propriamente dito de traçar a nossa identidade. Então, essa polaridade política, ela é natural, ela é saudável, no ponto de vista de que precisa ter uma oposição, o governo que se diz de direita precisa ter uma oposição, o governo que se diz de esquerda precisa ter uma oposição, isso é básico na ciência política. Quem tem uma leitura política mínima sabe que precisa ter, é necessário ter uma oposição, porém, essa oposição ela dialoga bem, de forma saudável, claro, né? Quando tem um processo político saudável, você vê uma oposição que dialoga bem com a situação. Então, você tem a situação, vamos dizer que até o fim desse ano, 31 de dezembro, nós temos a situação que é o presidente Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele tem uma oposição, né? E num processo saudável, a situação dialoga bem com a oposição. A oposição entra com a cobrança ferrenha de posição, de esclarecimento, de prestação de contas, uma cobrança acerca das propostas que foram feitas durante o processo eleitoral, e uma real fiscalização mesmo sobre o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter a situação do presidente Lula. E a oposição dele também vai cobrar, vai entrar cobrando ferrenhamente essa mesma linha de raciocínio. Um processo saudável político, a oposição é necessária, a polaridade é necessária para que se desenvolva uma boa política, tanto de um lado quanto do outro. Essa oposição ela é necessária, mas a polarização, tal como ela existe, ela não é saudável, porque ela denota que metade do país está alinhado a um ideal X e a outra metade do país está alinhada ao ideal Y. E não está havendo uma convergência desses pensamentos, por mais que hajam divergências de ideologia política. Esse é o problema central da polarização e não da oposição. Então, para entender esse processo, na minha visão, é importante nós questionarmos a crise de identidade que o país vem passando. E eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão sobre isso. Onde está a origem dessa polarização? O que denuncia essa polarização? O que fortalece essa polarização? E o que pode ser feito para combater essa polarização? Eu acho que mais importante do que repensar o atual processo político, ideológico que está acontecendo agora, é refletir a base, a teoria, o alicerce desse processo político, que é a crise de identidade, que nos direcionou para esse momento de polarização que não é saudável para a política, não é saudável para a sociedade, não é saudável para a nação, para nenhum dos lados, para nenhum dos lados. E encerro o vídeo dizendo que eu não estou deslegitimizando os processos, manifestações, nada disso. Na verdade, eu só estou convidando você, independente da sua orientação política, eu estou convidando você a refletir sobre essa crise de identidade. E já deixo claro que identidade brasileira não é vestir verde e amarelo e nem saber cantar o hino nacional. Isso é ideal de civismo, de patriotismo, mas não é ideal de nação. Então, do ponto de vista da ciência política, é ideal entender o que é uma nação, da onde vem esse processo que constitui um povo de uma nação determinada, o que constitui esse espírito de povo, esse espírito de nação, de nacionalismo que constitui ser brasileiro. Meu convite é para que você reflita sobre isso.
E no mais, eu estou aberto para diálogo sempre. Minhas redes sociais estão já divulgadas no canal várias vezes e eu vou ficar muito feliz de ter uma conversa saudável acerca disso e realmente pensar da onde isso pode estar vindo e talvez, quem sabe, traçar soluções críticas mesmo, apontamentos críticos que possam nos levar a refletir e chegar num lugar melhor. É isso então, foi um prazer conversar com vocês e até a próxima.